Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Eu espero que vocês estejam com muita saúde. Hoje nós estamos aqui para mais uma das nossas videoaulas de contabilidade pública. Lembrando que essas videoaulas de contabilidade pública fazem parte das atividades pedagógicas não presenciais do Instituto Federal do Paraná. Então nós estamos aqui trazendo alguns conteúdos para vocês, para que a gente possa manter a nossa rotina de estudo e avançar nesse estudo validando as nossas cargas horárias. Perfeito? Muito bem. Na aula anterior, nós estudamos as leis orçamentárias vigentes no Brasil, nós estudamos os princípios orçamentários e nós estudamos o ciclo orçamentário, o tradicional e o estendido. Na aula de hoje, nós vamos avançar no estudo da composição do orçamento. Nós vamos verificar como funciona a sua operacionalização e quais são os elementos necessários para que essa operacionalização seja posta à prática. Então, nós vamos para os nossos slides para começarmos a aula. Vamos lá? O orçamento público e a execução das atividades do Estado. A partir dos conceitos que nós já verificamos, nós vamos poder avançar. Vamos recordar alguns pontos? É importante a gente lembrar que a constituição do PPA é organizado em programas específicos. Esses programas são chamados de programas finalísticos, programas de gestão e programas de investimentos prioritários. E eles apresentam no governo federal os objetivos do governo. Aí a gente também tem que lembrar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as prioridades e estipula metas para o exercício financeiro, ela é responsável por elaborar o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Com as características do PPA e da LDO, a gente pode trabalhar na criação do planejamento das atividades do Estado. Isso é importante por quê? Porque essa fase que nós estudamos, onde a gente viu os detalhamentos das leis, elas trazem os aspectos conceituais para que sejam colocadas em prática. Então, na prática, vai ser aprovado um PPA, esse PPA vai gerar 4 LDOs, e as LDOs vão ser suporte para cada uma das leis orçamentárias. Então, fica uma pergunta: como são executadas diretamente as nossas atividades? Como esse PPA é posto em prática? Vamos para o slide? A execução dos programas do PPA são feitas especificamente pelas leis orçamentárias anuais. Tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto o governo municipal, cada um nas suas esferas, vão ter leis orçamentárias anuais. Lembrando sempre que a lei orçamentária anual é elaborada a partir das diretrizes da LDO. Então, com isso, a gente já pode entrar diretamente no estudo da lei orçamentária anual. Lembrando que todas elas são de grande importância no contexto das leis orçamentárias. Mas o objetivo da nossa disciplina dentro do curso é detalhar um pouquinho mais o estudo da lei orçamentária anual. Voltando para os nossos slides, vamos poder verificar como vai ser baseado o nosso estudo. Mas o que é a lei orçamentária anual? Nós já estudamos, mas vamos relembrar? A lei orçamentária anual é a lei orçamentária que caracteriza o orçamento na sua forma mais conceitual. Lembram quando a gente conceituou o orçamento, né? Fazer o levantamento das receitas e despesas. Pois, na lei orçamentária anual, deverá ser apresentado a previsão das receitas e a fixação das despesas. Com isso, a gente já pode ter ideia de qual será o nosso objeto de estudo a partir de agora. Isso mesmo, nós vamos estudar as características das receitas e das despesas, ok? O nosso objeto vai ser dividido em receita e despesa. E vejam que a partir dessa caracterização nós vamos ter
as expressões receitas públicas e despesas públicas. Então, nós vamos estudar esses dois elementos. E o primeiro deles será a receita pública. E vamos começar o nosso estudo conceituando a receita pública. Para isso, vamos aos nossos slides. As receitas públicas são ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, o que se desdobram em receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o governo, para o erário, e ingressos extra-orçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias. Aqui é interessante que esse conceito está descrito no Manual Técnico de Orçamento, que já tem a edição de 2021, está lá na página 9. E abaixo a gente coloca um quadrinho que demonstra esta classificação. É importante a gente entender, então, que a receita pública vai se apresentar de duas formas distintas. Primeira, ingressos extra-orçamentários. São aqueles que não vão ser incorporados ao orçamento, não vão ser incorporados aos cofres públicos, não vão fazer parte das disponibilidades de recursos para gasto. Elas se referem diretamente às saídas compensatórias, aqueles valores que o governo vai ficar de posse dele, mas tem um destino certo. O governo é apenas um fiel depositário. E também temos as receitas orçamentárias, que são caracterizadas como receitas públicas propriamente ditas. Antigamente, a gente utilizava as seguintes expressões: receita orçamentária e receita extra-orçamentária. Mas depois que nós tivemos a internacionalização, a convergência com as normas internacionais, passaram a ser adotados esses dois termos: receitas orçamentárias e ingressos extra-orçamentários. Lembrando que a receita orçamentária, por ser o valor que está disponível para ser utilizado pelo governo, é sinônimo, sim, de receita pública. Neste slide, a gente faz a complementação para deixar bem claro que a característica da receita pública, ela está baseado na receita orçamentária, porque ela faz parte do que nós temos como possibilidade de utilização do recurso. Vejam só. Então, a receita pública é igual à receita orçamentária. E nós vamos trabalhar a receita orçamentária, tá ok? A partir de então, nós vamos ter que verificar a classificação da receita pública. Essa classificação é um aparato de conceitos que foram formados para que houvesse a padronização em todos os entes da federação. Então, todo mundo vai trabalhar a conceituação a partir desta padronização. E todos esses conceitos estão descritos no MTO, tá ok? Então vamos para os nossos slides. Classificação das receitas públicas. As receitas públicas são classificadas a partir de 5 grupos distintos, de acordo com critérios específicos para a padronização. A adoção das classificações é obrigatória para todos os entes da federação. E os 5 são esses. São classificações de acordo com a natureza da receita, é a classificação de acordo com um indicador de resultado primário, é a classificação a partir da fonte de destinação de recurso, é a classificação da esfera orçamentária e a classificação quanto à procedência. E o MTO traz a classificação quanto à procedência, mas aponta que essa procedência é um aspecto que tem uma finalidade de doutrina, ou seja, é um aspecto para finalidades de estudos da receita. Com esses 5 elementos, com essas 5 formas de classificar a receita, o objetivo da nossa aula é detalhar cada um desses tipos. E vocês têm aí no nosso slide a ordem que começa.
com natureza da receita, indicador do resultado, fonte, esfera e procedência. Mas nós vamos estudar a ordem ao contrário. Apesar de estar ali dessa forma, nós vamos estudar começando pela procedência. Então vamos retornar para os slides. Classificação da receita quanto à procedência. Essa é uma classificação que tem um aspecto de desenvolver o estudo a partir de uso acadêmico, ou seja, a doutrina. Quanto à procedência, a receita tem duas classificações distintas. Uma chamada de originária, que são aquelas arrecadadas por meio da exploração das atividades econômicas pela administração pública, e outra chamada de derivadas, que são aquelas arrecadadas decorrentes da soberania estatal, são arrecadadas de forma impositiva. Então, quanto à procedência, nós temos essas duas classificações, uma que abrange toda a exploração das atividades do patrimônio do Estado, chamada originária, e outra chamada derivada, que são aquelas decorrentes do poder de império do governo, do poder de fazer a cobrança impositiva dos impostos e contribuições. E como esta classificação é uma classificação acadêmica, as originárias e as derivadas, nós não temos codificação para ela, porque um processo de padronização atrelado a um sistema contábil sempre vai traduzir codificações. Então, a partir de agora, as outras classificações que nós vamos estudar vão apresentar codificações, elementos que ficam mais fácil de identificar, que com o manuseio dessa codificação nós podemos ter uma habilidade maior de identificar as classificações. Então vamos lá para o nosso slide. Codificações aplicadas às classificações. A partir de agora, como eu já tinha dito, considerando a utilização operacional da classificação da receita, nós veremos que os demais grupos utilizarão codificações para facilitar a sua utilização operacional. Então, nós vamos usar codificação. Geralmente essas codificações, a gente já viu dentro do plano de contas, quando a gente estudou no ano passado, são geradas a partir de números sequenciais. A maioria delas são por números. Algumas delas vão poder utilizar o sistema alfanumérico, mas nós vamos nos atrelar principalmente ao sistema numérico, perfeito? Então vamos voltar para os nossos slides. Classificação da receita quanto à esfera orçamentária. A classificação da esfera orçamentária tem por finalidade identificar o desdobramento que a lei orçamentária apresenta. Quando nós estudamos a lei orçamentária, nós verificamos que ela tinha 3 subdivisões: orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento das empresas estatais. E esta classificação quanto à esfera orçamentária tem por objetivo identificar o orçamento, identificar a receita dentro do orçamento a partir desta classificação. E a codificação dessa classificação vai ficar da seguinte forma: o dígito 10 vai identificar que o orçamento é orçamento fiscal. O dígito 20 vai identificar que o orçamento é o orçamento da Seguridade Social. E o dígito 30 vai identificar que o orçamento é o orçamento de investimento das empresas estatais. Com isso, nós temos uma classificação que fica fácil de se identificar a partir da codificação. Quando a gente pegar o sistema completo dos números, a gente vai ver que cada receita pertence a cada uma dessas esferas, que pertence a cada uma classificação distintamente, apenas com essa codificação. E nós começamos com essa, que são 3 subdivisões quanto à esfera: orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais. 10, 20 e 30. Beleza? Ficou claro? Muito bem. Dando continuidade, nós vamos passar para a próxima classificação que nós temos, que é a classificação quanto à fonte e destinação de recurso. Por isso, nós vamos para os nossos slides. A classificação quanto à fonte e destinação do recurso tem o objetivo de identificar a origem e a finalidade do recurso, ou seja, como ele será arrecadado e como ele será utilizado. Percebam que, como eu tenho a origem e a finalidade, ou seja, como ele será arrecadado e como ele deverá ser utilizado, significa
que este código ele vai integrar tanto a receita quanto a despesa, porque afinal de contas, como ele será gasto, será executado a partir de uma despesa. Então ele tem essa característica de fazer a coligação entre os dois, fazer a vinculação dos dois. Perfeito? Continuando. Esta classificação nos auxilia na verificação dos gastos, garantindo que as receitas sejam direcionadas para as atividades que foram estabelecidas no PPA e na LDO. Quanto à fonte e destinação dos recursos, utiliza-se a identificação por 3 dígitos específicos, separados em um grupo com 1 dígito e um grupo com 2 dígitos. O primeiro dígito identifica o grupo da fonte do recurso e o segundo e terceiro dígito vão identificar a especificação desta fonte. Então, esta classificação é importante, ela vai trazer 3 dígitos e a gente vai conseguir identificar de onde veio o recurso e também vai poder verificar onde ele será utilizado, tá ok? Agora vamos conhecer um pouquinho desses 2 grupos de dígitos, esses 3 dígitos que trazem para a gente a identificação da fonte e destinação do recurso. Vamos voltar para o slide. Vejam que a codificação do primeiro dígito é restrita a 5 códigos distintos. O primeiro, número 1, recursos do Tesouro, exercícios correntes. O número 2, recursos outras fontes, exercícios correntes. O número 3, recursos do Tesouro, exercícios anteriores. Número 6, recursos de outras fontes, exercícios anteriores. E o número 9 são recursos condicionados. O dígito 9, ele tem por objetivo identificar, durante a elaboração do orçamento, os recursos que não estão na proposta, ou seja, eles ainda não foram identificados e que podem sofrer alterações durante a tramitação do orçamento, do projeto de lei orçamentária no Congresso. Nesse grupo de codificações, é importante a gente deixar bem demarcado que o dígito 1 e 2 fazem parte do exercício corrente. Vão identificar todas as receitas que foram arrecadadas durante o ano de execução do orçamento. O dígito 3 e o dígito 6 são arrecadações provenientes de outros orçamentos que não foram arrecadados nos seus períodos correspondentes e estão sendo arrecadados agora. Por isso são chamados de recursos de exercícios anteriores. Então a gente consegue identificar se o recurso é proveniente da característica daquela lei orçamentária ou de outras leis orçamentárias anteriores. O outro ponto que nós temos que destacar é em relação a recursos Tesouro e recursos outras fontes. O Tesouro é aquele vinculado à administração direta e as outras fontes são aqueles da administração indireta que fazem parte do orçamento, mas não fazem parte da arrecadação central do governo. Isso é muito importante para a gente poder entender essa codificação. Então, são 5 elementos. O número 9, são os recursos condicionados. Eles fazem parte do processo de elaboração do projeto de lei orçamentária e eles vão ser reclassificados. Então, geralmente, se aparecer depois da aprovação, é porque eles ainda serão reclassificados. Ok? Muito bem. Agora vamos passar para o estudo do segundo e terceiro dígito, que é o segundo grupo. Vamos lá? A codificação do segundo e terceiro dígito, eles são conjugados. Então sempre vai aparecer o segundo e terceiro dígito. E eles têm uma nomenclatura própria, só que também tem um grande rol de possibilidades a partir deste dígito. Eu trouxe os principais, os primeiros que estão demarcados lá. 00, recursos ordinários. 01, transferência do imposto sobre renda e sobre produtos industrializados. 02, transferência do imposto territorial rural. 04, retorno do Fundo Social. 13, contribuição do salário à educação. 50, recursos próprios não financeiros. E aqui eu deixei destacado que a lista completa com a especificação das fontes está disponível em
no site do governo federal. Tem uma portaria que está disponível, se vocês acessarem esse link, vocês vão conseguir chegar lá. Na nossa Classroom esse link vai ficar à disposição para vocês poderem acessar. É importante a gente entender que para que a gente possa identificar a fonte dos recursos, a gente vai ter que utilizar os 3 dígitos em conjunto. O primeiro vai identificar se ele é do Tesouro ou se são de outras fontes, se ele é do exercício corrente ou se são dos exercícios anteriores. E o segundo está mais vinculado de onde ele veio e para onde ele deverá ser utilizado, tá ok? Para a gente entender um pouquinho mais como funciona essa possibilidade, eu vou trazer no próximo slide alguns exemplos. Vamos lá? Notem então os exemplos aqui. Vejam só, agora o código está completo, os 3 dígitos. Se aparecer 100, significa que são recursos ordinários. Lembrando que a palavra ordinário significa que são recursos comuns, podem ser utilizados em qualquer finalidade. Recurso do Tesouro, exercício corrente. Se aparecer 300, ele também é ordinário, recurso Tesouro, exercícios anteriores, porque o 3 ele identifica o exercício anterior. E o 00 no slide anterior já demonstrava que eram recursos ordinários. Aí eu trouxe mais uns exemplos aqui, ó. 250. O 2 já está lá mostrando que é exercício corrente, outras fontes e o recurso próprio não financeiro. Então são recursos próprios não financeiros. 680, recursos próprios financeiros, outras fontes, exercícios anteriores por causa do número 6. 251, recursos de convênio de outras fontes do exercício corrente. 131, os recursos são de contribuição do salário, educação, recurso do Tesouro e exercício corrente. Notem que a fonte é formada pelos 3 dígitos, eles são separados para que a gente possa saber o que equivale o primeiro dígito e o que equivale o conjunto do segundo e terceiro dígito. Mas é lógico que você não precisa saber de cabeça cada um desses elementos. Nós temos que saber consultá-los e mais, nós temos que saber avaliá-los. Se a gente estiver analisando um orçamento, a gente tem que pegar essa codificação da fonte e saber fazer essa classificação. E é lógico também que a gente vai poder consultar aquela portaria que eu deixei disponível aí no link e que vocês vão poder pegar o link lá na Classroom também. Para dar continuidade, nós vamos classificar as receitas a partir do indicador do resultado primário. E no indicador do resultado primário a gente vai ter 2 possibilidades. Vamos diretamente para os nossos slides. Quanto ao indicador de resultado primário, a classificação vai ser primária, são aquelas que são arrecadadas e não aumentam a obrigação do Estado, ou seja, não geram nenhuma dívida, e financeiras, são aquelas que quando são arrecadadas, vão gerar endividamento para o Estado. A partir disso, a gente pode entender que todas as receitas dos impostos, elas vão ser chamadas primárias, e todas as receitas de empréstimos vão ser chamadas financeiras. E é essa característica do indicador de resultado primário, porque depois nós vamos aprender lá na frente que a gente vai ter que calcular o superávit primário e o superávit nominal. E nesse cálculo do superávit primário, a gente vai ter que identificar as receitas primárias e as receitas financeiras, que não fazem parte do superávit primário. Mas o que interessa para nós é a gente saber que quanto à classificação do indicador do resultado primário, nós temos 2 classificações e as receitas são divididas em receitas primárias e receitas financeiras. Beleza? Agora a gente vai para a última classificação que nós temos. É a classificação quanto à natureza da receita. Vamos fazer o seguinte? Vamos para os slides. A classificação quanto à natureza da receita tem por objetivo identificar a receita a partir da origem do seu fato gerador, proporcionando a extração de informações imediatas sobre a receita, que vão contribuir com uma celeridade, uma simplicidade e uma transparência maior. Ela
tem por objetivo efetivar a gestão da receita orçamentária. E a sua classificação, ela é feita a partir de 8 dígitos distintos. Então a gente vai ter um primeiro dígito, um segundo dígito, um terceiro dígito, um conjunto do quarto ao sétimo dígito e depois o oitavo dígito. Percebam que a classificação é um pouco mais extensa para que seja possível você detalhar mais a receita, para que tenha essa celeridade. E quando a gente fala em simplicidade, mas é muito dígito. Não, a partir dessa quantidade de dígito eu consigo simplificar a minha caracterização da receita. Tá ok? Muito bem, nós não vamos estudar todas essas classificações hoje. As classificações quanto à natureza vão ficar para a próxima aula. Com isso, nós estamos encerrando a nossa aula hoje e eu gostaria de dar aqueles recadinhos de sempre. O primeiro, tomem cuidado, gente. Façam todas as orientações e os procedimentos das autoridades de saúde. Isso é muito importante para que a gente continue se protegendo do Covid-19. O coronavírus tem que ficar longe da gente e para ficar longe da gente a gente tem que seguir todas as orientações. Em segundo lugar, eu queria pedir para que vocês façam todas as atividades que eu passo aquele formulário para vocês fazerem o preenchimento, para vocês responderem as questões e principalmente tirem suas dúvidas, vocês têm que tirar as dúvidas. O Classroom, ele tem os comentários gerais e os comentários particulares para que vocês façam as suas questões, para que vocês entrem em contato com o professor e eu estou à disposição para isso. E no mais, eu gostaria de desejar para vocês uma ótima semana e bons estudos. Um abraço virtual a todos e até a nossa próxima videoaula.